Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast, Pode Contar. Meu nome é Márcia Silva e esse podcast é para falar um pouco sobre autismo, sobre o início do diagnóstico de autismo, como foi para cada um convidado, cada experiência, passar essa experiência para outras mães e, ao longo do tempo, ir se identificando, tirando dúvidas. E hoje eu trouxe uma convidada especial, o nome dela é Marta Alcântara, mãe atípica de uma menina chamada Milena, de 7 anos de idade. E hoje a gente vai bater esse bate-papo aqui. Hoje vocês vão conhecer um pouco dessa história linda. Olá, para mim é um prazer estar aqui dividindo um pouco da nossa história, né, tão especial e que a gente sabe que tantas mães, né, se identificam. Então, para mim é uma honra, um prazer poder participar e, quem sabe, poder contribuir um pouco, né, para ajudar a amenizar essa dor desse momento. A dor do outro, né? Então, para início, assim, voltar um pouquinho lá no tempo. Como é para a irmã que tá voltando aqui um pouquinho no tempo? É que para muita gente, assim, reviver é doer de novo. Eu acredito que é uma forma também de ressignificar, né, de a gente poder olhar para trás e de uma forma mais madura, né, ver que a gente sobreviveu. Sobrevivi. Eu acho que a palavra que fica, né, uma grande lição é essa. É olhar para trás e dizer, apesar de ter doído tanto, né, de ter sido tão difícil de passar, mas eu sobrevivi. Passamos. Né? Sobrevivi bem. Né? E como foi, assim, esse início de diagnóstico? A gente já conversou antes, não foi logo um diagnóstico, vocês que perceberam alguma coisa assim, Milene foram atrás, pesquisando, mas como foi, assim, essa pesquisa, essas dúvidas? Quando a gente começou a notar, né, os atrasos de Milena, e a gente começou a pesquisar, né? Levei para a médica, para a pediatra, mas a médica pediu para esperar um pouco, que ela se desenvolveria. E aí eu comecei, né, a pesquisar, suspeitava do autismo, não conhecia, nunca tinha convivido com ninguém autista, pelo menos laudado. Né? Hoje em dia a gente olha em volta e percebe que muita gente é autista também e não sabe. E não tem laudo. Nunca percebeu. Mas assim, não tinha ninguém com diagnóstico, assim, próximo da convivência, então eu sabia muito pouco e foi mais pesquisa realmente pela internet. Mas porque, assim, no início vocês acharam logo que era autismo? Pelos sinais era... Eu comecei a pesquisar, colocava o que tinha. Por exemplo, Milena falava, né, com 7 meses, 6, 7 meses, ela falou papai primeiro. E logo em seguida começou a chamar o irmão, que era Matheus, ela chamava Dedê. Falava alô, tchau, mandava beijo. Desenvolvimento típico de uma criança da idade dela. Por volta de 9 meses, Milena falou mamãe, falava mamãe e oi, coisas normais para a idade. Aí, quando Milena completou 1 ano e 2 meses, ela foi parando de falar. E aí foi se transformando. Né? Já aquela criança que eu tinha que brincava, interagia com outras pessoas, ela já foi ficando mais fechada, mais reservada e parou de falar. Se resumir a 3 palavras, ela falava mamã, aga e dá. Só essas 3 palavras. E daí ela não evoluía. Então a gente começou a achar estranho. Esse atraso. Aí a gente começou a pesquisar na internet pelos atrasos. Né? Criança falava e parou de falar. E aí a internet sugeria, né, autismo, transtorno de desenvolvimento da linguagem, algumas coisas. Eu tive uma grande dificuldade porque, assim, como a gente convive, a gente acha muita coisa normal. Ah, não faz agora, mas às vezes faz. Né? A gente tem essa... Dá aquela falsa esperança. Isso, né? isso. Dá uma falsa esperança. Isso. E também a internet sugeria muito autistas com nível de suporte maior. Né? E eu não identificava Milena naqueles traços que eu via. E aí entrou pandemia. Né? Entrou meio a pandemia e aí a gente não tinha médico, não marcavam consulta, não aceitavam marcar. E Milena começou a entrar em crise. A gente mora em apartamento. Milena chorava, gritava, parecia que a gente estava espancando. Porque não pôde mais sair, passear. Então, trancada ali dentro de casa, ela chorava que parecia que ela estava sendo espancada. E a gente se entriscar nela, pelo contrário, ela nem deixava, né, triscar. E a gente não sabia como agir, o que fazer, né, diante daquelas situações. Era só internet, só pesquisa na internet realmente que a gente tinha.
Quando eu tive, assim, uma certeza maior de que era autismo, foi um canal que eu encontrei, né, no YouTube, Dr. Tiago Lopes, Tiago Lopes, o nome dele, e ele tinha marcos de desenvolvimento e, paralelo a isso, ele tinha coisas que os autistas fazem nessa idade. E aí foi tudo Isso, aí foi se encaixando. Eu lembro de um questionário que tinha de 20 coisas que autistas de 2 anos, mais ou menos, que era a idade que ela tinha, né? Apesar de que cada autista age de uma forma diferente, mas assim, eu lembro que das 20, 17 ela fazia daquele item. E como foi assim essa sensação de, poxa, realmente ela é autista? O chão, né, desaparece. E assim, comecei, né, a pensar, a cada noite que eu ia dormir, eu pensava, não, amanhã, quando ela acordar, vai acordar tudo bem. Vai acordar tudo bem. Tinha, só uma fase. Tinha, com certeza, né? E, ao mesmo tempo, encontrava algumas coisas na internet, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa bizarra, né, que a gente encontra na internet. Tem que filtrar direitinho. Isso. Não, porque se você colocar o alimento da criança no lugar alto, ela vai, de alguma forma, ela vai falar, vai dizer o nome. Então, assim, isso eu nunca tentei, porque eu via que realmente era absurdo. Como mãe, né, já tenho um outro filho, eu jamais ia fazer uma coisa sofrer, dessa. Né? Não era o tópico agora, mas assim, tu falou isso e eu lembro que as fonelas pedem muito pra gente não dar logo de cara e ficar... Mas, gente, chega uma hora que é desesperador ver a criança querer uma coisa e você diga o nome. Então, assim, só quem tá na pele passa. Eu acho que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Falar é uma coisa, e você chegar... Torturar uma criança é outra. E você chega uma hora que você cria aversão. Né? Milena, hoje em dia, ela fala um pouco, mas assim, tem muito isso. Corrige o que ela fala. Para que ela não acostume a falar dessa forma. E assim, tem hora que eu corrijo, mas tem momento que não. Porque se eu começar a corrigir ela na frente das pessoas, ela vai travar. Ela não vai querer conversar. Né? Eu já percebo que ela fala menos na frente das pessoas. E se ainda eu for estar corrigindo... Isso. Às vezes eu converso com ela. Hoje em dia ela está num nível, assim, graças a Deus, né, de desenvolvimento tão bom, que às vezes eu digo, por exemplo, ela tem uma dificuldade de pronunciar o NH. Gatinha, por exemplo, ela vai dizer gatinha, ra. Ela aumenta um ra no final. Aí eu digo, gatinha. Aí ela fala gatinha. Só que se ela se concentrar. Aí às vezes quando ela não quer falar, aí ela diz, eu não sei falar. Porque insistiu para ela falar. Isso, falar. ela diz, eu não sei falar. Mas se você tentar, você consegue. Mas assim, tem a hora. Tem a hora. Nem toda hora faz bem. Você tá corrigindo assim, forçando. Mas lá atrás, quando até que enfim, assim, caiu a ficha e realmente ela é autista. Como foi assim para vocês? Não só para você, mas assim, pro seu esposo, como foi esse... Assim, foi um processo, né? A gente passou 6 meses de pandemia trancado, sem ter condições de marcar a consulta. E quando a gente marcou a consulta finalmente, a pediatra encaminhou para uma fono. E na primeira, já na anamnese com a fono, ela falou, olha, é muito possível que ela seja autista, então procure um neuro. Não espere pelo plano de saúde, porque demora muito. Ela disse, eu indico a você pagar a consulta particular. Isso a gente fez, né? A primeira consulta com o neuro dela a gente pagou. E foram 10 dias entre essa anamnese até a consulta, a data da consulta. E esses 10 dias eu acredito que foram os mais sofridos para mim. Angustiados. Né? Porque assim, e agora o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer? E aí eu chorava muito. Né? Se você perguntar o que ficou para mim dessa época, a imagem, foi realmente noites que eu passei de joelho. Chorando. Chorando e como é que vai ser? Porque é o medo do desconhecido, na verdade, né? É uma nova realidade, é algo que a gente não consegue lidar muito bem, né, com isso. E chorei bastante, né? Mas fora o medo do desconhecido, bateu aquilo assim, aquele medo de não querer ter um filho diferente? Não. Não chegou esse sentimento Não. Sim, no sentido do seguinte, a minha preocupação maior era as pessoas com ela. Entendeu? Mas é disso que a gente tem medo. A gente não quer rejeitar o filho diferente. Isso. A gente tem medo de como a sociedade vai receber. Nesse sentido, sim. Como eu falei, né, que eu pesquisei muita coisa na internet. E assim, a gente vê o que a gente vê lá das porcentagens.
né? Tantos por cento dos casamentos acabam depois do diagnóstico do autismo. Tantos por cento, nem lembro agora, pesquisei tanto, mas agora nem lembro quantos por cento Que são. chega a dar medo dessa Dá criança medo, viver. dá medo. Tantos por cento dos autistas adultos já tentaram suicídio, pelo menos uma vez. Tantos por cento dos autistas nunca ingressarão no mercado de trabalho. Ou eu vi uma pesquisa que morre aos 30 anos, Isso. porque tem problema de coração. Isso, ansiedade e então, tantas outras coisas. Quando eu vi isso, eu parei de pesquisar. Isso. Não, assim, então, assim, isso sim me Esperava, desesperava, me dava aflição pensar nisso, né? E assim, para mim, um divisor nisso foi um dia, o meu esposo chegou para mim e ele disse, olha, Milena é a mesma criança que a gente recebeu quando ela nasceu. Esse diagnóstico não vai mudar isso. Então, ele foi quem lhe deu essa força. Muito tranquilo e calmo, né? Tomar um pouquinho de água. Porque tem homem que fica pior do que a gente, assim. Não. Né? Há casos e casos, mas tem homem que eu conheço que travou tanto que ele foi embora. Não. Não, assim, meu esposo, ele é muito tranquilo, muito calmo, né? Eu sou mais agitada, né? E ele é mais tranquilo. Então, assim, ele chegou pra mim, ele disse, olha, Milena, ela é a mesma criança que a gente recebeu. Não mudou nada. Com esse diagnóstico, a gente vai poder procurar ajuda para ela. Vai ter uma orientação do que fazer daqui para frente. Com ela daqui para frente. E o que a gente vai fazer é o que tiver ao nosso alcance. Aquilo que a gente não puder fazer, a gente vai deixar que Deus vai fazer. Amém. É bom ter um centrado sempre, isso, né? Isso. E assim, isso ali me deu uma segurança muito grande. Porque afinal de contas, é a família. Então, assim, a primeiro momento, o que importa realmente é o que a gente acha aqui enquanto família. Aí depois a gente encara o mundo. Isso. A primeira batalha, eu acredito que é essa. É interna. Porque né? quando há alguma rachadura na família, eu acho que é pior o diagnóstico para essas mães que acabam ficando sozinhas. E ao longo desse tempo eu já vi um bocado de mãe sozinha. É verdade. A maioria, né? A gente sabe. Eu me considero muito privilegiada, né? Porque, assim, eu sei que essa não é a realidade da maioria. Não é. Né? Tenho noção disso. Então, assim, fui para consulta, né? Ainda muito abalada. Lembro claramente, assim, do dia da consulta. E cheguei lá, o médico atendeu, ela ficou observando ela, conversando, perguntando o básico, né? Como tinha sido gestação, os primeiros meses e tal. E aí, no final da consulta, ele disse, olha, mãe, eu não vou dar laudo à Milena hoje. Esse foi o primeiro contato que eu tive com ela. Mas é muito provável que Milena seja autista, realmente. Mas se acalme. Eu vou indicar algumas terapias para ela. E ela vai fazer as terapias e vai se desenvolver. Como médico, eu não posso lhe garantir. Dizer, olha, Milena vai ser isso, isso e isso, quando ela crescer. Mas o que eu posso lhe dizer é que com a terapia ela vai se desenvolver. Na hora eu até falei para ele, doutor, eu sei que vai ser mais difícil, né? A gente chega, mas vai ser mais difícil. Aí ele disse, olha, vai ser mais difícil para algumas coisas. Mas lá no futuro você vai descobrir que foi mais fácil para outras. Para outras, Né? E a gente acaba descobrindo que, graças a Deus, que a gente pode fazer isso por eles. Porque tem tantas mães que não conseguem essas terapias. Eu considero que Milena é uma exceção, né? Desde o início, assim, quando ela começou a fazer terapia, ela tinha 2 anos e 9 meses, né? Tarde para o momento que eu percebi, porque eu comecei a perceber os atrasos dela com 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Mas daí não teve condição por né? causa Isso, muita coisa, né? Acabou atrasando e a pandemia também fez perder um tempo. Mas, com 2 anos e 9 meses, hoje a gente que convive tanto com pessoas desse meio, a gente percebe que foi um privilégio ainda. Muito né? grande. Que nem todo mundo consegue. Principalmente quem vem do SUS. Isso. E fica numa fila, depois de 8 sessões de terapia, volta pro final da fila de novo. Isso, então, assim, essa criança não tem não tem continuidade no tratamento, e acaba né? atrasando. Mas, assim, para vocês, enquanto família, foi um apoio ao outro, no caso. Sim, dentro de Mateus, casa. o irmãozinho? Eu me preocupava muito, né, com isso, porque ele tinha uma expectativa muito grande e, junto com esses atrasos, ela parou de interagir com ele. Né? E eu percebia que ele se sentia mal com isso. Mas, assim, graças a Deus que ele tem uma cabeça muito boa. Eu acredito que Deus, né? E um dia eu sentei com ele, eu disse, eu vou conversar com ele para entender o que ele percebeu disso, né? Falei claramente com ele. Eu disse, olha, filho, a sua irmã é autista, né? Não saí com o laudo, mas o médico disse que provavelmente ela é autista, né? 6 meses depois ele deu o laudo. E aí eu disse, mas eu preciso conversar com você.
Para você, como é isso? Como vai ser? Aí ele disse, não, mãe. Eu disse, o que é que você acha que é o autismo? Aí ele disse, olha, mãe, ela vai precisar aprender as coisas de uma forma diferente que eu aprendi. Ai, coisa tão simples, né? Lindo, né? Pra mim, aquilo criança foi a coisa assim mais simples, né? Mais libertadora. Eu disse, meu filho, eu acho que você já entendeu melhor do que eu. Porque assim, seria tão bom que até os adultos vissem que é isso. Isso. É só a questão que demora um pouco a aprender, mas vai aprender. É verdade. E assim, eu acho que... Eu falei pra ele, dei um abraço nele e disse, olha, eu acho que você já entendeu melhor do que eu. Né? Depois disso, acho que essa foi uma resposta de Deus, assim, para acalmar, né, o coração. E depois disso, né, como assim, é muito ligado à internet, né, a tudo, às tecnologias, eu brinco com ele, eu digo, olha, Matheus, se alguém perguntar a você, se você quiser explicar para algum colega seu, você pode dizer que são 2 sistemas, né, que funcionam, né? Tem o que funciona no Android e tem o que funciona no iPhone, né? Então, tem programa que roda bem no iPhone, mas não roda no Android. Né? E tem programas, né? E vice-versa. E assim, pra e assim é o autista. Entender. Então, da mesma forma, é o autista e o neurotípico. Ai, simplificou tudo agora. Simplificou para ele. Mas nessa fase, qual foi o maior desafio, assim, enfrentado? Olha, a mudança de rotina, né? A gente se reinventar, né, diante de... Nasce uma mãe atípica, né? Isso, com a criança, Nasce um outro ser humano. Eu olho para trás e eu vejo que hoje eu sou outra pessoa, totalmente diferente, em termos de tudo. Rotina, prioridades, a gente sai de uma pessoa que, a minha casa... Limpo tantas vezes por semana, né? A gente limpa agora quando dá, quando pode, porque a prioridade não é essa. A gente mal para em casa, na verdade. Verdade, né? É verdade. E assim, é uma rotina muito rígida, porque se você atrasa 5 minutos do seu dia, isso impacta em todo o resto. Chega tarde em terapia e aí perde. Né? Buscar a criança em escola e volta, e o almoço já tem que estar na mesa, e quando chega e almoça e dá um banho e lava a louça logo. Então, assim, isso acho que foi o pior assim, dessa adaptação. E assim... Algo que eu me choquei muito, e eu acho que foi o que eu mais senti, foi a questão de igreja. Porque, assim... Do convívio social. Isso, do convívio social. Porque, assim, quando eu tive Matheus, na gravidez dele, até a véspera eu fui à igreja, de Milena do mesmo jeito. E a gente tinha uma rotina na igreja de, assim, culto de doutrina, todos os cultos a gente estava na igreja. E Milena tirou vocês, com as crianças também, entendeu? Levava as crianças. Quando veio o diagnóstico de Milena junto com esses atrasos, eu senti a necessidade, né, de diminuir esse ritmo. Porque nem todo dia ela estava bem para ir para a igreja. Né? Então, assim, eu senti muito isso, porque eu tive que encontrar uma forma diferente, né, nessa questão. Então, assim, esse foi o maior impacto para mim, eu acredito. Foi nesse lado. Foi a gente se reinventar até nisso. Então, tinha dia que eu ia e meu esposo ficava em casa com ela. E tinha dias que eu ficava em casa com ela e ele ia. Isso e tinha os dias que a gente levava ela também. E voltava antes do culto terminar? Algumas vezes. Assim, ela não tinha sensibilidade auditiva, né? A questão que ela era muito inquieta. Então, subia e descia de banca e aquela agonia. Aí, assim, eu como onde eu frequento é grande, né? Lá na Matriz o templo é grande, eu sento sempre bem atrás, para ficar longe das pessoas. Até hoje eu faço isso. E aí, quando ia enchendo, muita gente que chegava depois acabava sentando perto. Então, assim, esses olhares dos que nos conheciam, eu não recebia, porque já sabiam, né, da história. Mas aquelas pessoas que eram visitantes constantemente viravam para trás e cochichavam. Então, já aconteceu alguns episódios de muitas vezes você pegar... vai embora por conta disso, por conta desses olhares. Pegava ela e ia embora, né? Até o pastor uma vez mandou um obreiro, disse, não, diga ela que não vá não, que fique. Não, mas assim, eu não vou dizer para essa pessoa, olha, tem que tá dar essa explicação toda. E outra, a gente não consegue cultuar. Não, e aí também já desmorona, né, já acabou, né, tudo que a gente queria era passar desapercebido, que ninguém notasse, que ninguém visse que a gente tá ali. Essa fase é muito complicada, realmente, também me afastou muito da igreja, no sentido dessa rotina. Isso, que assim, a gente tinha uma rotina. Porque assim, não afasta de Deus, não afasta de Deus, é da rotina da igreja, porque a gente tem que se reinventar até nisso. E eu olho assim, para mim também foi desesperador essa fase, mas eu vejo assim,
será que a gente precisava realmente a gente vê que a gente se adapta a tudo, inclusive até essa ausência, porque a gente ia com tanta frequência, pelo menos eu ia com muita frequência, e quando eu vi que eu deixei de ir por causa dele, no começo eu tive essa dor, tudo, mas depois eu parei e pensei, eu disse, não, então é o momento de eu cuidar dele, para depois ele estar bem para ir para a igreja. Então, assim, hoje em não dia, se cobrar tanto. Hoje em dia, assim, depois de tanto tempo já, né, a gente... E hoje em dia ela tá muito bem. Ela fica muito bem, né? Reclama quando não vai, né? Tem dia também que diz que não quer ir. Não quer ir. Mas assim, no início foi muito difícil, né? E eu compreendi que era o tempo era dela. Uma fase. Que era o tempo dela. Uma coisa que ajudou muito foi que com a pandemia, os cultos começaram a ser transmitidos. Então eu assistia, eu acompanhava o culto. Aí não sofreu essa... Isso, não ficava, né, sem participar de alguma forma. Mas, assim, o convívio, eu senti falta, assim. Eu acho que, para mim, foi o lugar que eu tive que ter que eu mais senti falta. Pronto, porque, assim, estou enfatizando isso, porque eu sei que muita gente que pode chegar agora com esse diagnóstico pode estar com essa mesma dor. Essa criança me tirou da minha rotina. E aí, se é a igreja ou é outro lugar que a pessoa tem o hábito de frequentar e, de repente, se vê preso com uma criança autista, vai se desesperar, mas, assim... Passa. É uma fase que dói, mas ela passa tão rápido. E assim, você vai encontrar uma forma de se adaptar e de continuar cultuando a Deus. Até essa troca. Hoje eu vou, meu esposo fica. Isso. No começo eu não queria aceitar, eu também tive muita dificuldade. Uma vez eu disse assim, esse menino veio assim quebrar a rotina de ir para a igreja em família. Depois, quando foi passando, eu disse, sabe de uma coisa? É melhor ir assim, mas ir, não deixar de ir. Porque eu dizia, não, se não for todo mundo também eu não vou. Mas era aquela dor, sabe? Porque tudo a gente quer justificar, tudo a gente bota um peso maior do que realmente tem. Hoje é assim que eu olho para trás. Eu disse, eu chorei tanto por coisas que não era tão pesado, assim. É só no porque é o momento. E assim, na verdade, a gente tá passando por tanta coisa... que às vezes algo que não é tão grave faz a gente desmoronar. Desmoronar dessa forma. É complicado isso. Eu nunca questionei a Deus, nunca, de dizer assim, ai Deus, por quê? Porque eu e porque a minha filha. Não, esse tipo de pensamento eu nunca tive, né, de forma alguma. Já perguntei a Deus assim, mas Deus, eu gostava tanto de ir para a igreja com a minha família, isso eu já perguntei. Então, nesse sentido, eu também eu fiz. Isso, perguntei a ele, né? Eu disse, Deus, eu gostava tanto de ir com a minha família. E assim, hoje em dia eu voltei aí. Né? Não posso ir todos os dias porque ela cansa. Né? Quando tem trabalhos assim, em dias contínuos, a gente ainda faz isso, a gente reveza. Eu vou um dia, meu esposo vai outro. Porque cansa ela. Ela fica esgotada. Começa a ficar chega o terceiro dia, ela já... né, já não obedece mais e tudo é birra. Então, ela gosta de ir para a salinha? Gosta muito da salinha. E hoje em dia ela já fica sozinha na salinha. Isso. Que assim, no início, foi todo um processo também, né? No início ela ficava na salinha correndo. Eu lembro. Só ficava correndo, não interagia com nada. Aí depois ela começou a ficar sentada, mas não participava de nada. Aí depois já começou a fazer tarefinha, já salinha. E se a irmã não ficasse, ela não ficava. Não ficava. Já mandava, eu lembro dessa fase, tinha que mandar chamar. Isso. Pronto, essa foi a fase que eu me afastei, entre aspas, da igreja, porque o meu era de colo, o meu também precisava que eu ficasse. Só que aí eu tomei outro rumo. Eu pedi a Deus um canto onde eu pudesse cultuar e que ele ficasse e eu precisava daquele momento de culto. E aí acabou que Deus fez do jeito que eu pedi, que eu orei. Eu disse, Senhor, foi o Senhor que me deu. Ele não nos abandona, não. Ele sempre direciona. De forma alguma. E para mim, a minha maior vitória em relação a esse assunto foi eu estar num lugar onde eu pude deixar ele, independente da idade, que ele ainda tinha 1 ano e pouco, e teve pessoas que, pode cultuar a irmã, eu fico com ele aqui. Assim, a gente sabe que nas igrejas e escolas, né, tudo é a questão a sociedade em geral ainda não está preparada. preparada, não está pronta para lidar. Lá na igreja eu tinha muito amor e muita boa vontade, mas no início ela não ficava com as meninas sozinha. Hoje em dia ela fica muito tranquila. Pelo contrário, tchau, mamãe. Pode ir, mamãe. Coisa né? Linda. E fica. E era pela demanda, nem dava para elas ficar. Não dava, não era não dava. Sábado ela foi pro círculo de oração, né, infantil. Orou 5 minutos. Veja. Muita coisa. Uma criança para ela. Isso. Então, assim, para mim é uma vitória muito grande, né? E hoje eu sei que, assim, pode ter muitas mães de autista que às vezes se desespera, que acha que nunca mais vai voltar a fazer aquilo que fazia, mas volta. Tudo leva um tempinho, Olha, dentre as coisas que eu pesquisava,
eu acho que uma coisa que me chocou mais, que falava assim, porque o autista é muito literal. É muito literal e aí eu ficava pensando, meu Deus, se o autista é literal, e como é que Milena vai crer em Deus? Né? Porque assim, ela não vai conseguir ver. E como é que como é que vai ser a fé de Milena? Então isso me afligia muito, né? Hoje em É porque dia é tudo coisa de internet, né? né? Internet Ajuda, vem, mas também, se a gente não tiver cuidado, que não é leva bem a gente assim. para outra. Não, esse literal não é bem assim que a minha menina esses dias chegou e na sala dela tem 2 autistas e ela, mãe, eles nem parecem ser autistas, porque eles entendem quando a gente tá brincando, eles sabem quando é uma piada que alguém, eles entendem tudo. Então assim, não tem esse negócio de Não literal, é. é de autismo para autista. Isso, Tudo é bem relativo. Cada um com as suas particularidades. E assim, hoje, ela conta histórias da Bíblia, se forem curtas, ela conta o principal. Quando eu vou contar a história da Bíblia também, eu evito me estender muito, né? Conto os pontos principais. E ela consegue ter essa compreensão. Consegue. Eu pergunto depois e ela compreende direitinho. E para mim, o mais importante, ela já entendeu. Jesus morreu na cruz para me salvar. Então, assim, já conseguiu compreender, né? E professa isso. Então, para mim, né? O mais essa neura da cabeça, né? O mais é vivência. É vivência. E durante essa fase, teve alguma coisa ou algum hábito que a irmã fez, assim, que isso aqui me ajudou a sair dessa fase de luto, desse desespero? Fora orar a irmã já disse, mas assim, alguma coisa que a irmã se reequilibrou, que usou como ponto de equilíbrio, assim? Eu acredito que a informação, o conhecimento, ele liberta. Eu procurei estudar, né, conhecer de fontes realmente seguras, né, estudar para saber o que é o autismo. Já que eu teria que lidar com isso até o resto da minha vida, o fim da minha vida, então eu procurei saber, né, me informar minimamente, né, do que é o autismo e as implicações, né, conhecer eu acredito que foi algo que me reestruturou, me deu um pouco mais de segurança, né, foi porque o conhecer. autista a gente já tem, a gente só precisa entender como é para reorganizar até a nossa vida, né? Isso. Nessa rotina que a gente muda completamente. Então, assim, reorganizar essa rotina também traz uma estabilidade, né? É muito cansativo, mas traz uma estabilidade que faz a gente... Passou. É verdade. Assim, uma dificuldade, uma das muitas dificuldades do autismo é que você, às vezes, passa por uma fase, depois você volta para ela. Passou isso aqui, aí depois volta de novo. Mas parece que perdeu aquela habilidade. Alguma coisa? Milena teve uma fase que ela prendia o cocô. Prendia até onde podia. Só fazia cocô quando não aguentava mais. E aquilo me deixava desesperada, né? E eu ficava observando. Quando eu percebia que ela estava com vontade de fazer cocô, eu levava para o banheiro. E aí superou essa fase, né? Passou. Depois de uns 3, 4 meses, ela começou a aprender de novo. E esse desfraude foi fácil? Eu acho que foi a coisa mais difícil que teve. Foi desfraudar. Ela já saiu da fralda com quase 5 anos de idade. Então, já com uma idade avançada. O meu tem 5 ainda não saiu. É uma dificuldade muito grande. Para mim foi muito, muito complicado tirar a Milena das fraldas. E assim, se você me perguntar um passo a passo, como era isso foi? Que eu ia perguntar. Não só para mim, mas para as que estão aqui. Meu Deus, como eu queria. O que foi que ela fez? Mas tirou. Saiu. Assim, não tem, olha... Teve uma rotina, porque... Não, olha, eu assim, acredito. Isso no banheiro, é como se eles tivessem uma chavinha. Não adianta, tem coisa que a gente força e não sai. Não acontece. Porque eles não estão prontos ainda. Mas assim, eu brinco que é uma chavinha que não virou. Né? E cada um tem a sua. Isso, cada um tem a sua. Então, por mais que faça passo a passo, foto em banheiro... Tem coisa que funciona, realmente ajuda, né? Esse passo a passo. E o lúdico, a gente ajuda. Mas se a criança não estiver pronta, ela não vai responder, não vai seguir adiante. E é interessante como realmente o número 2 é mais difícil, É mais difícil, é mais complicado. Porque o meu, eu percebo, ele tem essa consciência, ele já faz xixi no vaso sanitário, faz na fralda também, porque vai estar, mas se eu tirar e botar ele para ir fazer no banheiro, ele vai. Ele sabe que é lá no local certo, mas o número 2 não tem essa percepção. Milena, porém, ele tá tirando a fralda. Aconteceu isso. Ele tira, quando ele faz, ele tira e ele pega e leva pro banheiro. Já fica incomodado, né? Já percebeu. Eu percebi. Já é um passo. Milena, eu comecei, eu dava banho nela na hora do banho, aí ela fazia xixi, né, antes do banho.
Aí eu não deixava ela fazer xixi no chuveiro, para que eu tivesse o controle, de ver se ela fez realmente. Ela fazia o xixi, aí eu dava banho. Aí eu contava umas 2 horas. Depois, 2 horas, 2 horas e meia. Eu digo, pronto, se já tá com esse tempo todo que ela fez xixi, provavelmente ela tá com vontade. Aí eu levava ela ao banheiro. De início ela não queria. Não, 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 não. Depois ela começou a aceitar. Sentava. Aí quando tinha realmente xixi, ela fazia. Às vezes não fazia jeitinho. Não, 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 não. Até hoje ainda tem dia que eu digo, Milena, vamos fazer xixi, porque se deixar ela fica 4, 5 horas sem fazer xixi. Aí às vezes eu levo ela, não tem xixi agora. Tem sim, tá com muito tempo que você fez. Aí ela senta e faz. Uma dificuldade que eu particularmente tô tendo, vou aproveitar a dica, é que assim, eu tento deixar ele quando tá em casa, quando tô em casa só de cueca e levar ele pro banheiro assim, de 2 em 2 horas. Mas na realidade, a gente vive mais fora de casa. Então, mais fora de casa ele tá com fralda. É verdade. E aí não tem como eu começar esse desfraude pra ele acostumar e não usar mais a fralda durante o dia. E eu acompanhar de 2 em 2 horas. Mas, na verdade, eu vivo mais. Ele vive o ideal seria você tentar um período, por exemplo, o carnaval. Né? Na clínica eu fiz em janeiro. Que Milena faz, terapia não vai ter, né? Terapia não sei lá onde ele faz. Não, também não. Normalmente eles suspendem, né? Então, assim, seriam uns dias em casa, né? Que a gente não sabe se é suficiente. Porque no caso deles pouco tempo. É isso que eu ia dizer. Eu fiz janeiro. Então, em janeiro ele passou os dias com a cuequinha. E aí eu levava distante pro banheiro e tal. Mas aí, toda hora que ele estava em casa de férias, da escola até meu dia. Mas à tarde, estava nas terapias. A fralda. Então, ele não associou fralda sem fralda. Acaba confundindo, né? Acaba confundindo mais ainda. Tô entendendo. E às vezes os especialistas, né, que são muitos... Não, porque uma vez que você tira a fralda, não é para colocar mais. Não tem como. Não tem, porque senão o menino vai fazer xixi onde tiver nas Uma coisa que eu me preocupava muito quando eu tirei realmente a fralda era, meu Deus, e se ela fizer no carro? Né? Entre um canto e outro. Isso. Aí eu procurava sempre, antes de sair, colocar, mas nem sempre ela fazia, então eu ficava atenta. Se ela fizer nos lugares, não dá tempo de segurar. Então, e esse coloca, tira, aqui eu posso, ali eu não posso, não confunde mais ainda. Confunde então, muito. Não é fácil. Eu não tenho fórmula para dar, não, desse assunto. porque cada um vai dessa rotina também. Vai dessa rotina. Se eu mesmo não... O meu fez 5, tá difícil achar fralda que dê nele. Milena ela é gordinha. O meu também é gordinho. Pronto. E foi uma das dificuldades. Agora eu vou ter que usar fralda de adulto em Milena. E ela saiu da fralda durante o dia e durante um bom tempo eu ainda colocava à noite. A fralda nem fechava. Eu colocava na calcinha, mas a fralda não fechava e vazava muito. Então, né? É complicado. E ela parou de fazer xixi à noite quando ela começou a tomar a medicação. Trocou a medicação e aí ela parou de fazer xixi à noite. Virou essa chave. Foi. Aí, irmã vencemos Marta, essa. E em relação a apoio familiar? A tal famosa rede de apoio. Existe, não existe? Olha, quando a gente marcou consulta, né? Aí eu coloquei uma mensagem no grupo da família, porque a minha família não é daqui. Minha família é de Alagoas. Toda mora em Alagoas. Outros em São Paulo. Mas assim, eu não tenho ninguém da minha família aqui. É um pouquinho longe. A minha rede é só meu esposo. E a família do meu esposo também não mora tão perto, né? Mora aqui numa cidade vizinha, mas não mora aqui em Caruaru. Mas assim, coloquei uma mensagem no grupo da minha família, a mesma mensagem eu coloquei no grupo da família dele. Explicando, né, que devido aos atrasos, nós iríamos procurar um médico e muito provavelmente era autismo e tal. Eu digo que sou privilegiada e, assim, até nisso, né? Foi unânime, tanto de um lado quanto do outro, né? A compreensão. A compreensão que nós estávamos corretos de procurar ajuda e que o caminho realmente era esse. E que ela continuava sendo a mesma criança e a família continuaria amando do mesmo jeito. Então, assim, ela sempre foi muito acolhida. Ela tem um primo quase da idade dela, diferença de 50 dias de um para o outro. Então, assim, cresceram muito juntos. Ele sempre brincou muito com ela. Mas é atípico não, né? Não, ele é neurotípico. É neurotípico. E assim, mas ele sempre brincou com ela. Mesmo nos períodos mais difíceis que Milena teve, era a única criança que ela brincava, assim, de igual para igual. Era ele. Brincava tranquilamente. Era da idade dela ali, brincava tranquilamente. Então, assim, dentro da família, ela nunca... Não. E nem essa criança tinha medo, alguma coisa assim? Nunca teve. A única coisa que ele perguntou a mim, um dia ele estava aqui em casa com a minha irmã, e ele disse, pronto, agora a gente tinha levado eles no parquinho, disse, agora a gente vai passear na terapia, levar a Milena na terapia. Aí ele disse, tia Marta, por que Milena faz terapia? Pra quê? Aí, o que é terapia?
Aí eu disse a ele, porque tem umas coisas que era para Milena já fazer pela idade dela e ela ainda não consegue fazer. Então ela vai para terapia para aprender a fazer essas coisas. Assim, E aí, eu tô perguntando porque, assim, por exemplo, tem muita criança que tem estereotipias, que grita, e aí acaba assustando outras crianças nesse convívio. No caso, Isso. com Milena, não ele, existia. ela gritava, Mas tinha estereotipia, alguma coisa que Sim. ele podia olhar, assim, que era... Sim, mas eu acho que de tanto ele conviver com ela, Ele achava normal. achava que era o normal dela, né? O jeitinho dela. Ele nunca questionou, nunca perguntou. E nem teve medo, nem não quis se Não afastar. interagia. Não, ele brincava com ela. E assim, eu acredito, talvez, a brincadeira que ela propunha, ele brincava junto com ela. Ah, então... Entendeu? Ele nunca teve esse estranhamento, não, com ele. E na escola? Na escola, ela também sempre foi muito bem acolhida. Mas tinha criança assim que... Tem criança, até hoje tem. Até hoje tem criança que não se chega, tem criança que não brinca. Hoje que ela já fala, ela diz, você brincou de quê hoje? Brincou com quem? E ela fala, não, eu pedi para brincar, meus colegas não aceitaram. Né? Tem isso sim também. Mas assim, no geral, eles acolhem muito bem. E Deus sempre prepara um anjo, né? Sempre tem Pelo menos um. que... Pelo menos um anjo Deus sempre prepara. E ano passado entrou uma coleguinha na turma dela. E ela... Não, acho que na cabeça dela, ela é a responsável por Milena na sala, né? E assim, ela ajuda muito ela. Eu digo que ela é uma mini adulta. Sempre né? tem. É sempre a melhor tem. amiga dela. E ela diz, não, eu sou auxiliar de Milena. E assim, ajuda realmente. Às vezes até a agenda de Milena ela escreve. Né? Que Milena odeia escrever. Então, até a agenda de Milena, às vezes, ela escreve. E ajuda a gente muito. percebe que naquele convívio dele de sala, sempre tem um mais chegado, mas também a gente sabe aqueles que têm aversão. Tem, né? com certeza. Tem todo um contexto, né? A gente sabe. Isso acontece a gente com não pode adulto, ser ingênuo. imagina com criança. Olha, eu acho que uma grande luta que uma das grandes lutas da mãe atípica é não ser ingênua e nem amargurada. Não leva tudo... Né? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente fica amargurada. Com tudo. Aí pensar que não quer levar para terapia, não quer levar para escola, porque alguém olhou feio, porque alguém não sorriu. Tá, enquanto 10 não sorriu, um sorriu. Então, assim, se apega com aquele Quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei, eu vou passar uns 3 anos trancada em casa com Milena. Vou levar ela só para as terapias, porque na minha cabeça eu estaria protegendo ela, né, desses olhares. Desse mundo. Né, desses olhares que ela ainda não percebe. Ela ainda não percebe. Mas assim, a gente percebe e é a pior coisa que pode acontecer. É você chegar num lugar e as pessoas começarem a olhar, a vontade que dá é desaparecer. Né, de sumir. Então, assim, no início eu tive esse pensamento. Depois eu comecei a entender que não ia fazer bem nem para ela. Que ela precisava conviver. E que a gente também precisa evoluir. Né? Porque senão... Aprender a lidar com isso. Porque a gente vai ver isso muito. Eu não deixei Matheus participar de muitas festinhas na escola de Dia das Mães com essa trava. Porque ele ia fazer alguma coisa de diferente que as mães aqui, eu ia ver olhares, eu ia ouvir comentários que eu quis me resguardar. Mas depois eu disse, sabe uma coisa? Hoje eu coloco, ela já participou, apresentou, já festinha Dia das Mães e tudo. Teve dia de só chorar, né? Teve dia de apresentar já. E assim, eu comecei a não olhar. Eu evito olhar para os lados para ver o que os outros estão falando, pensando. A gente tá vendo. Não vai sair perfeito porque não vai igual os típicos, mas assim, pelo menos tentou. Entendeu? Ela fez aquilo que ela conseguiu fazer. E pra gente tá ótimo. Se pra quem tá aqui do lado é verdade. Tá ótimo. A minha rede de apoio, né, assim, eu não tenho meu esposo, minha rede de apoio, mas assim, Hoje, como ela tá maior, quando a gente precisa ir para algum lugar que não tem como levar, a minha sogra fica. Ela vem. Matheus não fica só com a irmã? Não, eu não deixo pela idade dele ainda. Eu tenho medo. Milena não para quieta. Ele fica assim, para eu tomar um banho. Mas pra entendeu? sair, Olhando para sair, não. Não tenho coragem ainda de deixar. Né? Deixo com a minha sogra ou a minha cunhada. Elas vêm e ficam. Mas eu não tenho coragem de deixar só com o Matheus, não. Mas então, assim, é essa rede de apoio, né? Que de certa forma existe. Então, quando precisa... Sim, quando precisa. Eu não gosto, assim, é de mim, porque eu não gosto de chamar sempre. Né? Também porque eu acho que cada um tem sua vida, né? Então... A gente sempre acha que tá incomodando, Isso. Até porque se for chamar quando precisa, a gente precisa sempre, né? Mas assim, eu sempre então a gente venho... aprende a lidar e levar
né? Pra não tá sempre... De muito boa vontade, elas vêm e ficam. Às vezes, para ir para um médico, uma coisa eu peço, elas ficam. De boa. Nunca reclamaram, não. E Matheus, Matheus ele teve que amadurecer antes da hora, né? Eu também acho Era uma isso grande com os preocupação que eu tinha, né? Meu Deus, e vou acabar largando. Medo de ser permissiva com ele, porque não podia estar presente em todos os momentos. Medo de puxar demais. Isso tudo vem, né, na cabeça da gente. Houve alguma coisa assim... a gente faz sem perceber, mas eu quero saber se a irmã chegou a perceber ou se a irmã também não fez. De perceber que escanteou um pouquinho o outro. Eu sempre me preocupei muito com isso. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu tô largando? Tô deixando muito largado. Eu fiz, mas eu não percebi. Eu fiz. Assim, eu acho que não. Quando eu percebi, já... Eu acho que não. Às vezes eu até pergunto a ele, meu filho, como é que você tá se sentindo? Tá precisando de alguma coisa? Né? Eu tenho esse cuidado. Uma coisa assim, que um momento que a gente tinha, não é nem de lazer, mas que ele gostava bastante, que eu procurei preservar, é o horário de estudar. Ele gosta de estudar para a prova comigo. Então, isso eu mantive. Deu para manter? Deu, eu arrasto ele para terapia. Pronto, ele vai para terapia comigo. Foi daí que eu abandonei os dois. Ele vai comigo. Em época de prova, ele vai comigo para terapia. Português, matemática, ele estuda sozinho. Inglês, ele estuda sozinho. Ensina essas outras disciplinas assim. Agora, geografia, ciências e história. Essas que tem que aprender, decorar. Aí ele vai, eu levo ele comigo, porque eu passo a tarde inteira. Porque vai estudando e perguntando. Isso. Aí foi um momento assim que eu fiz questão de manter, né? E eu acredito que fez muito bem para ele. Mas nem todo mundo tem essa percepção. E aí o que eu tive de experiência hoje, pronto, eu não fiz isso. Pelo contrário, eu sentei com os dois e fiz o contrário. Eu disse, olha, mamãe tem que cuidar muito de Matheus agora. E vocês dois vão ter que se virar nos 30. Aí chegar da escola, senta, vai estudar, pega o telefone, pega o computador. No que tiver dúvida, me pergunta. Mas aí eu chegava como esgotada, amargurada, chorando muitas vezes. E aí eles não vinham perguntar. Então, durante 2 anos eu percebi a ausência. E eu percebi nas notas e no desempenho a minha falta. Mas também não vou ficar assim, remoendo lá atrás. Percebi, já dei a volta por cima. Foi em tempo. Foi em tempo de reorganizar. Porque por conta de um eu excluí 2. Mas assim, acontece. Vai ter mães aqui que vai se identificar com o seu relato, que também não escanteou. E vai ter mães que vai dizer, poxa, eu também errei aqui. Feito eu conheço que disse assim, poxa, eu também deixei isso passar e a que eu conheço disse assim, e hoje eu mal vejo meu filho, porque ele agora está na idade de ginásio, sai do ginásio para a faculdade, depois vai para casa da avó comer lá, e às vezes quase não vê. Então, eu me preocupava muito com isso, assim, de acontecer esse afastamento, né? E vai crescendo, né? Eles vão perdendo um pouco essa necessidade desse convívio, e eles vão ficando mais independentes. Então, assim, eu tinha muito, muito medo disso. De quando acordar, assim, já ter passado essa fase, então, assim, né? procuro manter. De vez em quando pego ele, coloco no colo. Coloco no colo, não. Sento e peço para ele deitar no colo, né? Porque ele não ainda tá enorme. Mas, assim, procuro manter um pouco, conversar, perguntar, brinco um pouco com ele. E eu passei, assim, a sair com eles. É muito importante. Eu passei a dizer assim, pronto, agora o Matheus fica com o pai, e eu passei a sair com os dois. Passear, ir pro shopping, para cinema, saí muito com eles dois. Para parque, eu disse, agora é o momento eu com eles. E eu percebi que... Muito importante. E eu percebi que, mesmo eles estando desse tamanho, eles precisam, quanto eles sentiram falta disso. Eles precisam. Quando eu dizia assim, só vai nós 3... Chega o sorriso, vinha aqui. Não é que ele não queria estar com o irmão, entenda? É porque na cabecinha dele, de certa forma, o irmão também tirou um pouco. É porque demanda uma atenção muito grande. Adolescente, é complicado. Então, assim, tem que ter um cuidado para perceber se realmente está acontecendo. Eu só percebi por causa das notas. E aí foi as notas que me chamou a atenção. E aí eu vou parar um pouquinho. Aí depois eu percebi que não foi só as notas, foi o dia a dia. Foi a convivência. Porque às vezes eles amadurecem tanto que eles começam a aprender a lidar sozinhos, né, com isso. Eu me preocupo, por isso que eu pergunto, assim, pergunto diretamente, tá precisando de alguma coisa, quer conversar? Porque eu sei que se a gente for deixando, eles vão ficando e aprendem a lidar com a própria dor, né? Ou então vão deixando para lidar depois. Mas eu me preocupava com isso. Pensei, e Matheus, será que ele também é autista? Eu nunca notei, né? Veio isso na mente, eu disse, será que ele é autista? Eu nunca notei. Mas, assim, eu acho que não. Eu acho que ele não fecha diagnóstico. Matheus, não. É porque é muito Matheus aqui. É muito Matheus, né? O Matheus dela é o mais velho e o meu é o que é o autista. O meu Matheus, né? Eu fiquei pensando, será que ele
que ele é autista, eu nunca notei os sinais, mas eu acho que não. É uma síndrome de toda mãe autista. A gente fica procurando isso aqui, esses pontos nas outras pessoas, nos filhos, no esposo. Porque assim, ele tinha muito hiperfoco, Matheus. Por isso que eu fiquei, será que era autismo? Eu não percebi, mas eu acredito que não. Ele é muito concentrado, ele gosta de estudar, entendeu? Então eu acho que o hiperfoco dele vinha disso. É porque uma coisa que a gente associa ao autismo, mas o autismo é um espectro tão amplo, é muito que por conta amplo. de uma coisinha não vai... Não fecha, eu acho que ele não fecha diagnóstico. É coisa da nossa cabeça, assim. E como é lidar no dia a dia com essas dificuldades de Milena? Ou lá atrás, na maior dificuldade dela, de não entender, não entender o que ela está falando, o que ela está passando. Teve isso? Muita até hoje tem. Muita frustração. A gente se frustra, né? Até hoje tem. Tem dia que a gente lida, tem dia que a gente deixa para lidar depois. Mas, assim, um momento assim, de maior frustração em relação a esse entendimento, assim, que não houve. Por exemplo, no meu caso, às vezes eu percebo que ele quer me dizer alguma coisa, pedir alguma coisa que por não falar, eu não compreendo. E aí ele se frustra, se joga no chão. E eu sei que não é birra. E também não é assim, não é crise. Ele ainda não é desregulado. É só que ele está tentando, ele está percebendo que eu não estou entendendo. É uma forma de se expressar, né? Isso, é só ele dizendo assim, não está me entendendo. Assim, eu ainda vivo nesse limite, né? De ter muito cuidado, lidar bem com a birra, lidar bem com a crise. Porque assim, e saber separar as duas. Separar as duas. Então, quando eu percebo que ela está se desregulando, eu tento mudar o foco. Procuro lidar sempre dessa forma. Não ceder ao que ela quer, mas mudar o foco. Evitar que venha a crise, né? Para que depois eu volte e converse com ela. Semana passada ela teve uma crise e eu não dei o que ela queria, né, por causa da crise. Ela queria ir passear, não foi. E eu realmente permaneci firme ali, né? Não dei. Mas assim, hoje ela já lida melhor. Ela já consegue compreender. Isso, com não. Ela já consegue compreender. Às vezes ela chora, esperneia, mas ela consegue compreender. Ela entende, assim, não sei se a irmã Fábia, mas assim, o meu pequeno, hoje eu consigo entender o que é birra e o que é do autismo, alguma coisa que ele se jogou no chão, porque eu não entendi ele. Mas eu sei quando é birra. E aí, quando é birra, hoje eu consigo colocar ele de castigo, ele fica e ele entende. Ele brinca muito com os irmãos, ele tem muito ciúme dos irmãos. E aí ele bate nos irmãos, bate. E aí quando eu vou brigar com ele, ele olha pra mim assim, aí baixa a mãozinha assim e vai bater escondido. Pra mim não ver. Então, assim, ele percebe tudo. Percebe. Ele entende tudo. Mas assim, ele tem medo, assim, que eu boto ele de castigo. E eu consigo colocar ele, ele fica, ele obedece, tudo. Mas assim, a irmã percebeu também isso. Se isso é birra, eu vou corrigir assim. Sim. De formas diferentes, né? Corrigir de maneiras diferentes, sim. E assim, a gente fala sério, disciplina. Nunca deixei ninguém tratar ela como a bichinha. Isso. Ai, não, porque ela é autista. Não pode corrigir. Sempre corrigimos. Porque eu acho que a ideia que o pessoal de fora faz é que eles são sempre os coitadinhos e que a gente, mãe atípica, trata eles como esse coitadinho. Não há correção, lá em casa ela nunca foi limites. Coitadinha. Nunca permiti que ela fosse coitadinha. Sempre corrigimos ela. Colocamos de castigo quando precisa. E ela entende, viu? Quando ela faz uma coisa errada, que eu digo, você vai ficar de castigo. Castigo não. Eu digo, então obedeça. Isso. Obedeça. E ela sabe. Acho que ela compreende. O ponto de partida é tratar igual se fosse um típico, como você agiria. Isso, então, dentro das limitações dela, mas assim, com firmeza. Né, para que ela compreenda. E hoje em dia ela sabe, inclusive, ela já sabe que é autista. Porque eu sempre pensei isso, eu não vou criar um evento, para contar a Milena que ela é autista. Não vou. Sempre tratei com naturalidade, né? Depois que a gente venceu a primeira barreira, né? O início ali que a gente começou nas terapias, eu já comecei a tratar com naturalidade, usar a palavra certa, entendeu? Olha, Milena, isso acontece porque você é autista, mas isso não lhe dá o direito. Ela já tem essa compreensão, ela né? tem, mas ela não sabe ainda o que é o autismo. Ela sabe que é autista, mas ela não sabe o que é. O que faz com que ela seja autista, ela não sabe ainda. E também ela nunca perguntou, ainda não. Não, ainda não. Ela já sabe tirar vantagens. A gente saiu pra jantar. Não sabia. A gente saiu pra jantar e tinha um área kids, né?
E ela comeu rápido, aí ela disse, eu vou brincar. Eu disse, espere um pouquinho, você acabou de comer, espere um pouquinho. Aí ela disse, eu posso brincar, que eu sou autista, porque ela sabe que nos parques... Tem prioridade. Ela brinca, ela tem o crachá, ela tá. gosta de usar, viu, o crachá. Que tem mães que dizem que não usa, não gosta de usar para não expor a criança. Ela usa sem problemas nenhum. E ela sabe que nos brinquedos do shopping, por exemplo, ela tem direito a uma rodada de graça. Né, Então de um ela brinquedo. já, Aí ela diz, eu já posso tá ir, que eu sou associando. autista. Como foi colocar esse crachá dela pra mãe? Pra mãe. Eu não tive problemas, porque eu perdi Matheus uma vez na praia. Então, assim, eu tenho esse trauma de medo de desaparecer. Nossa, eu perdi o meu mais velho no shopping. Pronto, eu perdi na praia, o meu mais velho. E assim, então, isso é algo que eu tinha medo de ela desaparecer. Então, pra mim, o crachá foi bom, porque tem lá as identificações tudo certinho, o número do telefone, o nome do pai, da mãe. Então, pra mim, foi mais nesse sentido. Nunca me incomodei de não ela... por rotulá-la como... Não, nunca tive problema com isso, nunca tive. Olha, eu penso da seguinte forma. Quem me interessa, que são as pessoas que me amam e as pessoas que eu amo... Já sabem. Sabem e tratam bem, aceitam. Então, assim, as outras pessoas não precisam. No início eu sofri, porque eu ouvi coisas de pessoas de fora, coisas cruéis de pessoas de fora. Isso me fez muito mal. Eu engordei 10 quilos. Engordei 15. Pronto. E eu não consegui, consegui perder. Eu emagreço, e aí vem uma crise, vem uma coisa e outra, acabo engordando novamente. E ouvi coisas terríveis, tipo, eu acho que uma pessoa que tem um filho assim é castigo. Tá em pecado. Isso. Tá em pecado. Uma disse que era falta de fé, porque minha filha era autista. E veja, a pessoa que disse isso não me conhecia, nunca tinha me visto na vida. Foi num consultório de ortopedista. A Milena quebrou o cotovelo e como ela teve prioridade, aí a pessoa soube, né, estava para ser atendida também, que ela era autista. E aí ela disse, ela não estava nem com crachá nem nada nessa época. Aí ela falou, eu acho que quem nasce assim é castigo. Mas eu olhei, quando eu olhei, né, para a pessoa, gente, a pessoa deficiente, com 2 muletas. Mas é aquilo, talvez aquilo que eu não posso ter ou fazer... Eu me alegro quando eu vejo que o outro também não pode, não faz. É uma amargura. E aí eu olhei assim, e assim, normalmente eu sou uma pessoa que eu respondo. Mas assim, foi uma fase que eu estava tão fragilizada que deixou pra lá. Que eu não falava. Não falava, e isso me fez muito mal. Porque aí... Fez mal porque a senhora é mais de responder, isso, né? Isso, e aí eu fui ficando com aquilo dali. Então a forma que eu tive de lidar com aquilo dali, eu comia, não comia compulsivamente, não. Mas assim, você não se preocupa com o que você está comendo. E você não olha o que você está comendo. Então você acaba ingerindo mais do que você precisa realmente. Isso me fez muito mal. Foi preciso fazer terapia? Ou... Precisava. Mas não fez nada. Teria sido muito importante. Eu, na clínica que Milena faz terapia, que é do próprio plano de saúde, eu estava comentando esses dias com as mães. Veja o desinteresse. Vocês poderiam colocar lá psicólogos para atender essas mães. A gente fica lá preso, que a gente não pode sair, enquanto a criança está em terapia. Então, pelo menos, eles poderiam tratar esses pais. Né? Enquanto isso, todos precisam. Todos. Mas, independente da clínica fazer ou não, assim, a gente... Não, tem direito, mas é uma burocracia muito grande e aí teria que ser em outro horário. Isso, a maior dificuldade é essa, não era nem conseguir, porque eu não fiz, porque eu não tinha o tempo, mas eu consegui, por exemplo, a própria neuro, ela podia passar a parte, indicação, tal, a pediatra passar também indicação, mas em que tempo? Não sobra, a rotina já é tão corrida. Seria nesse tempo? Hoje a minha terapia, eu faço exercício físico. Tá quase 2 anos que eu tô na academia e eu vou regularmente, né? Não tô treinando para ser fisiculturista, para nada. Só tá bem. E tal, mas assim, me fez muito bem. Muito bem, assim. Eu tive menos crises depois disso. Porque assim, toda crise de Milena, toda época que ela passava, que parecia que não ia progredir, porque assim, eles vão bem e tem hora que você pensa, meu Deus, acabou, não estão progredindo. E nisso eu entrava em crise também. Eu me desesperava. E depois que eu comecei a fazer exercício físico, eu percebo que deu uma melhorada. É outro ambiente, você vai, conversa. Gosto muito de lá, é um ambiente muito bom. E me fez muito bem. Porque tirou um tempo para a mãe. Isso. Para Marta. Isso. Eu acho que era isso que eu ia perguntar agora. E como foi durante esse tempo, assim, a Marta
dia para ela, voz? Agora, agora que ela tá maior, né? Porque no início, aí vem escola. Você tem que estar ali alerta, porque quase toda semana, vem buscar a Milena, porque ela não quer ficar na sala. E Milena tá correndo, não tenho mais o que fazer, não sei mais o que fazer com Milena. Então, não tinha, a gente vivia alerta. À disposição. Não era para mandar buscar, né? O certo é para ficar na escola e eles tentar mediar a situação. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Entre o que deveria ser e o que realmente acontece, tem uma distância muito grande. Então, assim, eu parei de trabalhar quando o Matheus nasceu e uma coisa que eu tinha vontade, até eu pensei e foi eu acho que uma das maiores ilusões da minha vida. Quando eu tive Milena, aí eu pensei, eu disse, eita, quando Milena fizer 3 anos, eu vou voltar a trabalhar. Porque eu vou ter minha vida de volta, porque aí ela já vai estar, né, crescendo. Aí veio o diagnóstico dela. Veio o diagnóstico bem nessa época e disse, não é assim. Não é assim, é para porque, cuidar assim, dos filhos. Hoje em dia o mercado de trabalho é muito difícil, né? Qual é a empresa que vai querer uma mãe que tem que estar à disposição ali o tempo todo do filho? Não tem condições de trabalhar 2 horários. Então é muito difícil, realmente. E não sobra tempo, não. E assim, não. E ainda que desse, hoje eu me perguntar assim, tem hora que eu tô nessa correria, eu digo, meu Deus, mas... Até que ponto vale a pena, Até né? que ponto vale a pena, realmente, deixar... Tá, eu vou voltar a trabalhar, eu vou fazer por mim, e até que ponto vale a pena? Se eu olhar para trás e ver que... Aí eu deixo de levar para terapia, eu deixo terceirizo essa parte, que seria minha, e depois vou culpar quem, se der alguma coisa errada. Né? Então, acho que a gente já vive com tanta culpa. A missão foi dada. A missão foi dada. Assim, no momento, eu tô sossegada. Mas, né? Independente disso tudo, a gente tem que... Em relação ao trabalho, eu entendo que a gente não tem como votar, mas a gente tem que tirar um tempo. É muito importante. Gente, o autocuidado, porque muito senão importante. A gente afunda. Muito importante. No caso, algumas engordam, outras emagrecem. Outras emagrecem, gente isso. que diz que não engordam 1 grama nessa loucura. E eu digo, eu só queria trocar de lugar. Eu penso isso também. Eu já disse pra Milena, eu sou mulher, tu podia pelo menos ter altas habilidades pra facilitar a minha vida na escola, porque hoje é um dos maiores problemas de Milena hoje é a escola, porque ela tem uma resistência muito grande a escrever. Entendeu? Então, mulher, tu podia ser pelo menos... Aí ter hiperfoco, né, em estudar igual Matheus, Isso. Né? Ela não tem. Até hoje, o único hiperfoco de Milena que eu percebo, assim, ela gosta muito de coisa relacionada à cozinha. Comidinha, a brincadeira dela, tudo é com comidinha. Às vezes ela diz, eu vou ser chefe. Eu digo, você vai ser o que você quiser. Então digo ela já entende tudo isso. Entende. Tem dia que ela vai ser doutora, tem dia que ela vai ser chefe, tem dia que vai ser engenheira. E aí eu vou dizendo, eu digo a ela, você vai. Se você quiser, você vai. Digo diariamente a ela, é uma coisa que eu digo sempre, mulher, tu é maravilhosa. Às vezes ela faz uma coisa engraçada. Aí eu digo, sabe, você é maravilhosa. Aí ela, eu sou. Eu digo, sim, você é maravilhosa, é linda, maravilhosa. Ela entende esse amor, tudo isso, o falar pra ela essas coisas, dizer eu te amo. Entende, e ela repete também. Ela repete, ela elogia, ela observa muito, assim, tudo. Ela tem ciúme de Matheus? Não tem. Ela não tem ciúme. Quando ela vê o pai me abraçando, ela vem junto, abraçar junto. Mas assim, não separar, mas abraçar junto. Ela sempre foi muito amorosa. Na época, boa, assim... Porque até os tipos com a faixa, né? Isso. Na época mais difícil, assim, do diagnóstico, ela não reagia. Se você beijasse, ela abraçasse, ela... né? Mas hoje em dia ela abraça. Eu abraço aquele abraço meio... né, torto, né? Que a maioria dos autistas tem esse abraço. Essa dificuldade de toque, né? Isso. Mas toque. Assim, ela beija, abraça, brinca. Ela é bem resolvida quanto a isso. Que coisa boa, meu não é. Ele tira todo mundo de perto de mim. Ele tira o pai, ele tira os irmãos. É muito engraçado. Volta essa rotina, quando tudo isso se estabeleceu, conseguiu voltar uma rotina? Um casal, sair, alguma coisa assim? Olha, raramente a gente sai sozinho. Né? Eu acho que a maioria das pessoas que passam aqui, que eu conheço, é a mesma história, assim. Eu acredito, assim, a gente procura um tempo, sim, mas assim, sair sem os meninos é mais difícil. Às vezes a gente sai com eles, já que não dá pra ir sozinho, a gente leva eles. Pra ir só o casal, tem que pedir pra alguém ficar com eles. Mas eu digo assim, a rotina no geral do casal, porque tem hora que filho típico atrapalha, imagina um atípico. Isso. Assim, Milena dorme bem. Pronto, é isso. Tem criança que não dorme. Então, que graças a Deus, porque se eu ficar sem dormir, eu não sou gente, não. Não funciono. Então, ainda bem. Ela dorme normalmente 8, 8:30 da noite.
e Acorda. acorda 6 horas da manhã. Agora também é uma loteria. Pode ser 5h30, pode ser 6 horas, mas pelo menos é direto. Pelo menos dormir a noite toda É, já é uma vitória. Então, assim, ela dorme cedo, isso facilita, né? E Matheus já tá grandinho. Então, não depende, assim, dessa rotina de contar história e colocar pra dormir. Não tem mais essa rotina com o Matheus, né? Então, é mais tranquilo. Então, o que a gente procura fazer é, assim, tirar esse tempo pra ficar junto, pra conversar, pra assistir alguma coisa que quiser assistir. Pra ter um Isso, tempo de um momento, qualidade isso, do um casal. momento, né? Mas sempre teve ou é agora que tá... Olha, hoje em dia um pouco mais. Talvez não só pelo diagnóstico, mas eu acredito que pela maturidade do casal também. Porque no início, não sei se foi o caso, no meu caso eu me isolei. Eu só vivia para o diagnóstico, assim. Não só para prover as coisas, mas assim, feita a irmã disse, eu só me lembro eu de joelho. E eu só me lembro também eu chorando. Eu indagando, e com isso eu me isolei. É, no meu caso, foi isso, eu vivi isso assim, de não me isolar. Mas assim, essa fase mais dolorosa, na época do Covid. Tanto é que eu nem tive tempo de ter medo de Covid. Não tive medo nenhum. Nunca me passou medo pela cabeça de morrer de também Covid. não tive, não. Porque eu tava com tanta Tinha coisa aula ali. online, as aulas Tanta online. coisa que eu não tive tempo. Meu trauma é de aula online desde aquela época. Então, assim, naquela época, né, foi a época pior. Mas, assim, não me isolei dele, não. Ele estava em casa também, estava sem trabalhar. Então, assim, a gente ficou muito os 4 juntos, realmente, naquela época. E, assim, tudo que eu vivi, ele viveu muito junto comigo. Ainda bem. Até hoje a gente divide tarefa e tudo. Ele me ajuda em casa. Porque a verdade é essa, não tem como a gente dar conta de tudo. Não dá. Então, assim, ele me ajuda muito em casa. Então, foi muito parceiro nisso. Então, me isolar dele, não. Eu não tive, não, esse me isolei isolamento. no sentido de eu sentir pena de mim mesmo. Coitadinha de mim, porque eu com um filho assim... Eu acho que é porque eu já vinha de uma carga de ter uma filha com diabetes, né? Tipo, desde bebê. Então, assim, eu já vinha numa luta. Já acrescentou a outra dor que você já com tinha. doença. Então, assim, quando eu descobri que o Matheus era autista, eu tinha uma sobrinha também que é autista e o grau dela é um pouco mais elevado. Então, assim, o que eu esperava dele é que ele fosse igual a ela. Então, assim, eu não tinha parâmetro. Pronto, eu tinha um parâmetro. Então, isso eu acabou não tinha parâmetro assim para comparar. Próximo, eu fui procurar na internet. E eu encontrei um canal, Marcos Petri. Acho que é Petri o nome dele. Marcos Petri. E ele teve muitos problemas quando era criança, quando era bebê. Até os 8 anos de idade, eu acho que a mãe dele achava que ele nem ia viver, não falava até 8 anos de idade, não se alimentava, era só coisa líquida. Então ele teve muitas dificuldades, né? E hoje em dia ele é palestrante. Como supera, né? Como Isso. Ele não casou, né? Não, mas assim, ele tem uma vida, é músico, né? Ele se sustenta, ele se mantém. Então assim, eu procurei buscar histórias de sucesso. E como isso anima a gente, né? Anima, porque eu saí dessa fase de coitadinha de mim no dia que eu descobri um canal também, um rapaz não sei se a irmã viu, do Ceará, que ele tinha câncer, e os 3 filhos dele também tinham câncer. E era tudo genético, e ele passou isso para os filhos. E é como se a carga genética a cada filho fosse ficando mais pior. Então, assim, os filhos dele começaram a morrer da menor para a mais velha. Meu Deus. Então, assim, a menor morreu com 9 anos, o do meio com 17, e a primeira, acho que era mais leve, mas ela morreu aos 22 anos, se formou em medicina e morreu. E eu vi tudo aquilo ali, eu disse assim, meu Deus, o que é meu problema perto disso? Então, isso me ajudou muito, assim, e inclusive 1 ano depois da filha morrer, ele morreu. Então, assim, eu disse, tem coisa piores. É verdade. Tem coisa piores, é verdade. Assim. Então, deixa eu sair da minha coitadinha aqui. E lutar. E lutar. Assim, eu no início do processo, essa questão assim, que a gente tá acostumado, essa questão até de fé, né, de ouvir assim, não, porque você tem fé, você não pode reclamar. Não pode... Né? E aí a gente vai ficando, né, guardando tudo que a gente passa, tudo que a gente sente. E eu comecei a compreender que não é falta de fé você ser honesto, ser sincero diante de Deus. Não, pelo contrário, eu acho que quanto mais você se rasga... Isso, uma coisa que me aliviou muito foi poder conversar com Deus. Com sinceridade. Isso, e dizer a Ele, Deus, eu tô triste. Entendeu? Não pela minha filha, mas eu tô triste pelo que ela vai enfrentar. Né? Pela luta que nós teremos. Então, assim, isso me deu um alívio muito grande.
É porque às vezes a pessoa fica pensando, ai, mas eu tô reclamando. Não, há Não uma é. diferença no reclamar e murmurar e você ser sincero. Ser sincero, Deus. isso. Porque uma das coisas que eu questionei Deus não foi questionar sobre o diagnóstico, fez assim, me tirou da igreja, feito eu disse, me tirou da igreja. Então a única coisa que eu pedi a Deus foi que eu tivesse de volta o prazer de voltar a esse ciclo. E eu queria muito um local onde Mateus realmente ficasse na Se salinha. sentisse bem, né? Fosse... E nem que ficasse com ele, eu queria cultuar. Então, assim, eu passei 9 meses sem ir para a igreja antes de mudar, porque toda vez que eu ia, acontecia alguma coisa. Ou ele gritava, chorava, se esperneava, e aquilo incomoda a gente sabe que atrapalha, então a gente acaba indo embora. É verdade. E eu fiquei nesse vai embora muitas vezes, até o dia que eu disse, sabe de uma coisa, se eu for, eu não cultuo, então eu já fico em casa. Mas veja, como a gente tem que perceber também algumas ciladas. De tanto eu já botar isso na minha cabeça, eu já passei a não ir, porque eu já achava que ia acontecer tudo aquilo. E então eu fiquei muito em casa, que a única coisa que, quando eu rasguei o coração de vez, foi para pedir a Deus para eu voltar a cultuar. E assim, aí foi onde eu fui muito, muito, muito sincera e não foi reclamar. Foi ser sincera só. E Deus fez verdade. do jeitinho. É importante. É importante. É realmente a gente ser sincero e honesto diante de Deus, né? Eu tenho um versículo que eu gosto muito, desde sempre. Não foi do diagnóstico para cá, mas assim, desde sempre. Hebreus 11, né? O versículo 1, que ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. É verdade. E aí, depois do diagnóstico de Milena, esse versículo tomou um sentido diferente para mim. Eu digo, realmente, é a certeza daquilo que eu não tô vendo, né? Mas eu tenho certeza que algo vai acontecer, que não vai ficar dessa forma. Isso. Né? Então, assim, ele tomou um outro sentido, teve um outro significado, esse versículo para mim. Né? E a gente vai se erguendo, vai se reinventando. Ele vai dando e vai seguindo força, adiante. Né? E para encerrarmos, agora a irmã vai ter que dar conselhos. Se a irmã pudesse aconselhar alguém assim que está nesse início de diagnóstico, nesse início, isso passa, vai passar, o que foi de lição que a irmã tirou assim, de olhar para trás e dizer, eu sofri tanto, isso passou tão rápido que eu nem percebi. E um incentivo. Olha, de brincadeira eu digo sempre assim, que passa, nem que seja por cima da gente, mas passa. Mas assim, falando sério, né? Sério mesmo. O seu filho, ele não é o papel que você vai receber do médico. Né? Ele é mais do que o diagnóstico. Ele é mais do que aquele diagnóstico, ele pode mais do que aquele diagnóstico. O autismo, ele não é um ponto final. O diagnóstico, ele é uma vírgula. Ele é né? só Na uma história. Forma diferente, um recomeço diferente. Isso, você vai ter que se reestruturar. Não vai ser fácil. Né? A gente não pode dizer que é fácil, que é brincadeira, é muito sério. Tem coisas muito difíceis, às vezes mais difíceis para uns do que para outros. Né? A gente sabe essa questão do SUS, né? Aqueles que dependem do SUS. Quando eu recebi o diagnóstico de Milena, uma pessoa chegou para mim e disse, eita, tu vai dar entrada no LOAS? Eu disse, olha, eu vou viver até o último dia da minha vida para que Milena não precise do LOAS. Não é por orgulho, não é por nada. É porque eu sei que hoje as pessoas só dão o direito a um benefício desse se você provar que você vive numa condição muito difícil. É verdade. Então, vou viver para que ela não precise. Então, assim, o conselho que eu tenho para dar é faça o que você puder fazer. E outra coisa, procure se culpar menos. Porque tem isso também. Ah, meu Deus, se eu tivesse feito isso, não estava assim. E eu poderia fazer mais. E nem sempre depende de nós. Não, e assim, tem gente que se culpa até pelo filho ser autista. Será que eu fiz alguma coisa na gravidez? Quanto ao tratamento, eu tenho um conselho que eu vi. Tem uma Maíra Gaiato. Ela tem um instituto singular. Neuro, né? Isso. E ela fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ela disse, olha, se você não tem dinheiro, não tem condições de levar seu filho para fazer terapia, se especialize. Ah, mas eu não vou fazer um curso de terapia ocupacional, não vou fazer um curso de psicologia, que é muito caro. Tem o curso ABA para aplicador, para pai, de uma forma que os pais podem compreender. Então, assim, se você não tem dinheiro para pagar um tratamento, tente de alguma forma conseguir se especializar, conhecer, para saber lidar com seu filho. Porque a maior barreira é você ver ali na sua frente o seu filho precisando de ajuda, você não saber como ajudar. Você não saber como tirar ele daquela situação. É desesperador. Pelo menos assim, ajuda
em casa. Isso. Né? E o de casa a gente consegue levar. Você sabe como lidar, você sabe como evitar um comportamento ruim. Né? Que Você, ele venha como... se desregular Isso, fora de isso. casa. E até um comportamento. Não, porque eu não vou fazer isso, eu vou fazer assim para ajudar, eu vou fazer assim para agradar o meu filho, para não desagradar ele. E às vezes você está reforçando um comportamento, né, que não deve ser reforçado. Então, assim, para que você tenha essa noção, até dos termos, para a gente acompanhar o filho numa terapia, é importante a gente conhecer. Senão não entende. Senão não entende, a gente não sabe o que estão fazendo lá dentro. Já fica de portas fechadas, né? E a gente não sabe de muita coisa, então a gente precisa conhecer. Né? O meu esposo, ele nunca estudou assim a fundo nessa área. Mas assim, sempre me deu muita confiança. Né? Não, eu acredito, né? Sempre ouviu muito, né? E assim, possibilitar. Não, vá, busque conhecimento, né? Quando eu fui fazer o curso, fiz o curso de AT, não tenho interesse em trabalhar na área, pelo menos não hoje. Pode ser que no futuro eu tenha. Mas, assim, hoje eu não tenho interesse em trabalhar nessa área pela rotina que a gente tem. Mas, assim, eu fui em busca de conhecimento. Né? Fiz o curso presencial aqui em Caruaru mesmo. Não é um curso caro. Então, assim, é importante, porque aí você consegue manejar certos comportamentos, entender, perceber quando a criança vai se desregular. Então, isso ajuda muito. E para quem não pode, infelizmente, busca pelo menos conhecimento geral, assim, se informar com as terapeutas, o que pode fazer. Ou então, assim, meu filho não vai para terapia, mas eu conheço fulano que vai. Pergunta, como é que faz? E assim, hoje em dia, a gente tem acesso à informação. Todo mundo hoje em dia, pelo menos a maioria, né? Acredito, 95% das pessoas ou mais, tem acesso a um celular. Né, tem acesso a um conteúdo. Tem grupos de apoio. Isso. Então, procure fontes, né, confiáveis, né, que possa saber mais ou menos o que está acontecendo. E que tenha certeza que não é o fim. Não né? é. Eu acho que o mais importante é isso, é a gente saber que não é o fim. É aceitar e quanto mais rápido aceitar, fazer o que puder pelo filho. E não é definitivo. Aquilo que você está vendo hoje, aquela dificuldade que você tem hoje, ela não vai perdurar para o resto da vida, necessariamente não, né? Se você fizer as intervenções corretas, se você buscar ajuda, aquela criança vai se desenvolver, vai evoluir, o futuro dele vai ser diferente. A gente ouve muito falar assim, porque antigamente não tinha autista, não tinha isso, não tinha laudo. Hoje muitos pais estão se descobrindo autistas, né, vendo os filhos. Oxe, mas eu fazia isso. Mas eu também tive essa dificuldade. Eu tenho na minha família eu tenho uma tia que falou aos 4 anos de idade. Isso não é normal em lugar nenhum. Isso não é normal. Só o que faltava era o conhecimento lá atrás, né? Isso se desenvolveu, né? Casou, trabalhou, tem a vida dela, né? Hoje em dia está com quase 80 anos. O laudo causa um susto no primeiro momento. Mas passado o susto, igual a sua tia, muitos vão se desenvolver. Isso se desenvolve. Independente do diagnóstico. A diferença é que hoje a gente sabe que a gente tem que correr um pouco mais atrás. Isso. E fazer tudo por eles. Uma coisa assim que eu perdi minha mãe muito cedo. Então, quando eu recebi o diagnóstico de Milena, eu pensava, eu preciso correr. Porque eu não sei até quando eu tô aqui. Então, assim, eu lidei com a perda na infância ainda, né, da minha mãe. Então, eu pensava muito nisso. Eu preciso deixar a Milena o mais preparada para a vida possível, porque eu não vou estar aqui para sempre. Então, sempre pensei dessa forma, né? O que é que eu posso fazer para que eu possa um dia partir sossegada, né? Sabendo que ela pode sabe se virar na vida dela. Uma coisa que ajuda muito é que Milena é teimosa. E a teimosia nem sempre é ruim. Entendeu? Ela não desiste fácil. Isso ela herdou da minha personalidade. Ela é muito teimosa. Ela vai. Com medo, ela vai. Entendeu? Vence aquela barreira e vai. Então, eu vejo muito isso nela. Tem dia que ela tá mal, que ela não rende nas terapias, que não faz nada. Mas também tem dia que, mesmo não querendo, mesmo se recusando, ela faz. Tem que fazer, ela faz. Então, isso ajuda muito a ela, né, nesse desenvolvimento. Então, não é uma jornada fácil, mas a gente vence essa fase de diagnóstico, desse impacto, e depois está aqui contando história. E cada uma com a sua história, cada uma com o avanço que o filho teve, porque não vai dar tempo mais falar muito, mas assim, eu sei que cada uma, se puder contar, ele era assim, 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 hoje está fazendo isso. Então, chega lá e terão ainda outros avanços para frente.
E assim a gente vai de mão dadas, contando essas histórias, para que outras mães não sofram como a verdade, gente sofreu. Pelo menos eu no início eu procurei muito apoio, eu vi um ou outro canal, mas assim, apoio assim, conversar mãe com mãe, na realidade, no dia a dia, o cada que um passa. vive, e cada um, eu percebo, sabe, que cada um vive a sua vida. Porque assim, eu também não via tantos autistas quando eu não tinha diagnóstico na minha casa. Não vê. Eu não via, mas também não sabia quase nada do autismo. Depois que eu descobri, né, o diagnóstico de Milena, eu comecei, mas fulano é autista. Aparece o mundo, E eu esse fiquei pensando, mundo que estava oculto eu fiquei aparece. pensando, como que eu nunca percebi? Eu nunca sabia. Né? Mas assim, a gente não percebe esse mundo em volta. Então assim, eu acredito que esse podcast é uma bênção, né? E creio que vai alcançar muita gente, porque assim, a gente vive num mundo paralelo. Até o dia que o autismo chega na nossa família. E pelos dados, o número que tem aumentado de diagnóstico vai chegar. Cedo ou tarde, ele vai chegar. Enfim, né? Eu não estou falando disso, porque alguém pode até pensar, porque ela tem uma filha autista. Não é isso. É porque assim, ou um primo, ou um sobrinho, ou alguém, você vai se deparar. Um colega de trabalho. A diferença agora é que tem laudo. Essa tem o laudo. Tem laudo. É verdade. Então eu acredito que vai abençoar muitas vidas, né? Espero que a minha história seja edificante, né, para alguém, de alguma forma ajude, né, a pessoa a passar por esse momento, que a gente contando depois é bonito. Mas na hora a gente dá dor, a hora da dor, cada um que sente é quem sabe. Mas aí é mais fácil passar essa dor, mas vendo que alguém passou, já passou. Isso. E quando você conta para alguém que não passou, a pessoa olha para você e diz, mas vai passar. É assim mesmo, vai passar. Mas não passou. E vai embora para casa, embora para casa dele. Mas e quando você alguém que realmente passou, e você ela vai poder dizer, ela vai poder lhe ajudar. Isso. Vai lhe dizer, olha, dói, mas você faz consegue. Você vai conseguir, olha, você vai seguir por tal caminho. Eu também passei por isso. Precisar da minha ajuda, que é uma coisa que eu acredito que a sociedade em volta precisa, né, urgentemente, é olhar para o próximo. Porque quem tem rede de apoio é ótimo, mas para quem não tem... Né? Então, assim, a intenção era essa, porque eu fui muito amparada por uma mãe que me relatou tudo que ela passou e eu me identifiquei e realmente eu vejo o Matheus hoje crescer. Mas e quem não tem essa mãe para se identificar? Então, aqui está um canal que vai achar muitas mãezinhas para vocês se identificarem. Essa foi a história de hoje. Irmã Marta, muito obrigada por tudo. Foi um prazer lhe receber aqui, escutar. O prazer foi meu. Essa história, escutar esses relatos e saber que, por mais diferente que seja, cada casa é uma casa, mas as histórias são as mesmas, elas se cruzam. Em algum ponto é a mesma dor, é o mesmo sofrimento ali do início, mas que passa. E o bom é que a gente está aqui hoje para ajudar outras mãezinhas. É verdade, é isso aí. Para mim é uma honra, um prazer muito grande, é um privilégio estar aqui hoje, né, e que essa história ajude a outras pessoas também. Então, para mim foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada também. Você que assistiu, se inscreve, deixa seu like e já manda esse vídeo para outras pessoas que conheçam, que tem alguém na família ou que não é da família, mas se você conhecer alguma mãezinha autista, já manda para ela assistir também.